Centro Espírita veio aqui no livro. Para quem tem interesse, Centro Espírita Semeadores do Amor, estudo sistematizado da doutrina espírita, né? O estudo sistematizado, normalmente, eles são propostos, né? Eles são indicados para as pessoas que têm uma mediunidade, que têm essa sensibilidade com a questão espiritual, desde as sensações mesmo, quanto que também sentimentos. Muitas vezes não entendemos aquilo que sentimos, né? Tristeza, alterações de humor constantes. Isso também está ligado à mediunidade. Quem tem mediunidade, quem é mais sensível, precisa ficar atenta e atento para estas questões, para estas influências, né? A emoção do ambiente, a sensação do ambiente, ou daquele espírito que está ao redor, daquelas entidades que estão ao redor. Isso também altera, nós também acabamos sentindo o que eles sentem, se é dor, se é tristeza, se é medo, se é raiva. Então, esse estudo sistematizado da doutrina espírita é indicado, né, procurar casas que façam esse tipo de estudo, que façam de forma voluntária, né? A parte espírita ela faz isso, né? Então, eles acolhem, eles esclarecem, eles orientam, eles ajudam a essa fase, as pessoas que estão passando por este período, ou de sensibilidade realmente por conta da mediunidade, ou mesmo para as pessoas que estão nesses momentos da vida que todos nós passamos e que é necessário um acolhimento, né, para um período mais difícil, uma fase mais difícil. Então, lá também tem esse auxílio, não só espiritual, mas também um auxílio consolador mesmo, né, para aqueles momentos que passamos, momentos difíceis que passamos, perdas de entes queridos, fases mais difíceis, problemas, né, acidentes, essas questões que acontecem na vida. Então, também nessas casas, eles também dão esse suporte, ou orientam, né, tem essa habilidade de orientar, de indicar, ou de fazer essa análise, né, para qual seria o que seria recomendado para cada caso. Eles têm suporte para isso. E para os que são médios também, tem a questão da mediunidade. Então vamos lá. Eu não gosto muito de estar me explicando, mas às vezes as pessoas, elas ficam, né, estranham, né, quando a gente sai um pouco daquilo que a gente está acostumado, das leituras, né? Eu trabalho com tarô, sou cartomante, sou taróloga, porém essa semana veio forte essa questão das mensagens virem, esses livros, eles não são oráculos. Tem oráculo que é para isso, né, para essas mensagens. Porém, esta semana veio forte para gravar mensagens, chama aleatórias, né? Não é um estudo, são mensagens aleatórias que vêm e que eu estou fazendo essa leitura. Então, se veio, eu faço. E também continuo com as leituras, continuo fazendo minhas leituras, porém eu estou trabalhando mais a leitura do Evangelho, ou de algum livro, Evangelho segundo o Espiritismo, ou algum livro, mas é bem nesse contexto do Evangelho do Espiritismo mesmo, tá bom? Então saiu. Então ele convocou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade sobre espíritos impuros para os expulsarem e para curarem todo tipo de doença e todo tipo de enfermidades. Os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, o chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que mais tarde o traiu. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não se desviem para as estradas das nações, e não entrem em cidade samaritana, mas em vez disso vão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ao irem, preguem dizendo: o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, portanto dei de graça. Não adquiram ouro nem prata, nem cobre para o seu cinto, nem bolsa de provisões para viagens, nem roupa extra, nem sandálias, nem bastão.
pois o trabalhador merece o seu alimento. Bom, então assim, eu comecei falando sobre procurar uma casa espírita, né, se você vem sentindo essas sensações, tendo pensamentos mais recorrentes, insistentes, intrusivos, que chamam pensamentos intrusivos, ou sensações, ou as emoções não estão controladas, está tendo essas questões. Foi falado sobre isso antes de eu iniciar qualquer leitura aqui. E falou um pouco sobre a mediunidade, médios. Então, é bom estudar, né? Aqui a gente começou falando sobre estudo sistematizado. É bom procurar esses estudos, iniciar com essas leituras, caso você não conheça, não tenha nenhuma... Assim, diretamente, não comecei nada, não iniciou nada, não procurou esse assunto. O estudo da casa espírita, ele abrange todas essas questões do médium, os tipos de mediunidade, como trabalhar, como atuar no espiritismo, né? A melhor forma de ajudar uma pessoa que tem essa mediunidade, a melhor forma de ajudar aqueles que estão ali ao nosso redor, que são as pessoas que têm uma mediunidade, então ela vai sentir esse outro mundo, esse outro lado, né? Foi falado sobre isso. E no texto fala justamente sobre essa questão de Jesus convocar os seus 12 discípulos e dar autoridade sobre os demônios, né? Para curar. Então, assim, o link que eu fiz foi para os médiuns. Os médiuns, eles têm essa abertura e essa facilidade para lidar com outro plano. Então, eles, quando bem trabalhados, bem orientados, bem estudados, trabalhando sua consciência, eles têm esse poder, eu diria poder, mas não é poder, mas essa autoridade de utilizar a palavra certa, o pensamento certo, a energia certa, e poder auxiliar também outras pessoas desencarnadas, que são os ditos os espíritos, e os encarnados também. Então, ele tem essa facilidade, essa abertura para curar, através da sua própria consciência e da energia universal, do conselho de outros dos mestres, dos espíritos, né? E aqui fala sobre isso, né? Sobre essa questão de Jesus convocar essas pessoas e dar autoridade a esses discípulos para curar. E, né, vão trabalhar, que fala sobre isso. Para pregar, para falar a palavra, ou seja, pregar, espalhar a palavra do reino, é mais uma forma de doutrinar. São doutrinadores, os discípulos, eles também eram doutrinadores. Então, eram aquelas pessoas que tinham a autoridade de Jesus, concedida por Jesus, e de curar e também doutrinar. O que é doutrinar? Espalhar a palavra, o que é espalhar a palavra do reino é doutrinar. É falar, olha, tem um outro lado, olha, tem outra forma, olha, tem uma outra forma de você atuar, olha, tem outra forma de você saber lidar, tem um lugar que é assim, assim. Isso era a doutrina que Jesus doutrinava e dava esse poder para os seus discípulos, de doutrinar as pessoas, tanto os espíritos como os irmãos encarnados como os desencarnados. Então, este capítulo, ou esta parte, o link que eu fiz foi sobre isso, sobre essa questão do médium, de alguém que tem uma mediunidade e que precisa conhecer essa mediunidade. Conheces a verdade vos libertará, né? E quando a gente conhece aquilo que a gente tem e trata de uma forma, e sabe tratar, se conhece e sabe tratar esta questão sua, a pessoa vive de uma forma melhor e de uma forma mais libertadora, né? Porque já se conhece, já sabe o que pode ser, já sabe como tratar aquilo que você vem sentindo, como libertar aquilo que você vem sentindo, ou como encaminhar, sabe, uma forma de encaminhar aqueles que estão ao seu redor, tanto sensações, sentimentos, quanto realmente seres, entidades, espíritos, né? Formas, pensamentos. Então, assim, é bom se procurar, né, caso você esteja passando por isso, por essas questões, sensibilidade, desânimo, cansaço, pensamentos repetitivos e aqueles pensamentos obsessivos que falam em alguma questão, procure um lugar para que você possa se tratar e possa estudar sobre o assunto, se conhecer a mediunidade que você traz e poder viver de uma forma mais livre, mais leve, porque você conhece aquilo que você tem, conhece o que você traz como dom, né? Como uma questão sua mesmo, mais uma característica da sua personalidade, e consegue bem viver com isso, conviver bem com isso.
Porém, é necessário um estudo, é necessário um acompanhamento e um direcionamento. E eu indicaria uma casa espírita, que prega a caridade, que prega a verdade e que tem este cuidado com o conhecimento, com a educação do médium e com a educação na casa espírita. Aí ele diz, ao irem, preguem dizendo, o reino dos céus está próximo. Né? Aqui a gente pode refletir sobre isso. Quando fala reino dos céus, é uma forma de doutrinar. Quem já foi numa casa espírita sabe como é que funciona, né? Quando você está doutrinando os espíritos, a forma que a gente precisa falar com eles, né? Olha, não vou saber explicar aqui agora, mas assim, o reino dos céus está próximo aqui que ele fala, mas assim, muitas pessoas, muitos espíritos, eles não sabem que estão passando por esta condição de não ter mais o corpo. E na casa espírita é feita essa doutrinação para esses espíritos, usando estas palavras, estas falas, ensinando, educando, falando de uma forma amorosa com eles e encaminhando eles, né? Então aqui fala isso. Aí o outro é: curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, que é tudo aqui que um médium, um trabalhador ou uma casa espírita faz e atua. Cura os doentes da alma, os doentes do espírito e muitas questões também que passariam para a questão física também é tratado, né? Não deixando de frequentar médico nem nada disso, mas antes daquilo chegar nessa etapa do físico, essas energias são tratadas. Expulsem os demônios, que é saber libertar as pessoas, né, dessas obsessões mentais, espirituais. O que dê de graça, o que recebeu de graça, dê de graça, fala aqui. Então, assim, eu diria que é aqui, né? Isso aqui pra mim é uma foto de uma doutrina espírita, que é o que eu conheço, que é a que eu tenho mais convivência, por isso que eu falo dela. Eu sei que tem muitas outras que também fazem, que também trabalham de uma forma voluntária e tal, porém eu não tenho fala, né? Eu não tenho convivência com as outras, por isso que eu não indico as outras, que eu não sei como funciona. Tem muito tempo que eu não atuo, que eu não estou nesses lugares, então eu não saberia dizer, além dessa, outras. Porém, aqui fala, né? Dê de graça o que você recebeu de graça, então dê de graça, né? Não cobra. Então, as casas espíritas, elas atuam dessa forma, tá? Um trabalho voluntário aqui. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós que sois bem-aventurados, porque agora tendes fome, vós que tendes fome, porque sereis saciados. Vós que sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículo 24 a 25. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele pega uma parábola do Evangelho de Jesus e depois é feita uma explicação sobre o tema, né? As explicações, elas são feitas sempre tem no final, assim, quem foi que como se fosse traduziu ou que interpretou, né? Então ele dá essa explicação sobre o que era aquilo, o que aquela parábola, o que ele queria dizer com aquela parábola, com aquele verso, com aquela questão, né, do Evangelho, na leitura dos Espíritas. Aí ele fala: justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seria um contrassenso, bem mais seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se
dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduro para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Aqui falando a justiça das aflições, né? De nós olharmos o que o outro tem e não acharmos muitas vezes justo, né, aquela pessoa. A gente sempre se pega falando essas palavrinhas. Quando se quer responsabilizar o Deus, né, pelos nossos problemas, a gente sempre fala isso. Então por que fulano é mau e tem tudo e achamos que tem tudo na vida, porque o nosso foco é sempre a questão financeira. Muitas vezes é sempre a questão financeira. Então julgamos que o outro é feliz ou estar mais feliz por outro ter bens, né? Então, não é justo uma pessoa ser tão ruim e ter todo esse dinheiro, e ter toda essa fortuna, né? Enquanto que fulano, meu vizinho, meu parente, meu pai, meu tio, minha mãe, é uma pessoa maravilhosa, ajuda todo mundo e vive e não teve nunca condição, né? E sempre passou dificuldade, e fora outros assuntos, as questões das doenças, né? Porque a criança que não fez nada e passa por isso, né? Porque fulano, que é uma pessoa tão boa, perdeu o filho nunca fez nada, já fulano, né? O filho faz isso, faz aquilo, maltrata, né? Por que Deus faz essas coisas? Então, a gente sempre procura justificar as questões que acontecem dessa forma, né? Se o outro tem, mas eu poderia ter e não tenho, e não como é. E o livro, ele fala sobre essas questões, as vicissitudes da vida, todas as causas, tudo que acontece. Deus colocou Jesus sobre a terra para falar mais sobre isso, falar sobre os ensinamentos dele. Porém, falava através de parábola. Muita coisa era dita através de parábola. E quando o Espiritismo chegou, muitas situações foram decodificadas através dos espíritos. Então foi feito um estudo grande. Kardec, quando veio, ele fez uma pesquisa. Ele era cético e era cientista, era professor, né? Cientista, professor, e era muito cético, ele não acreditava. Porém, essa questão dos espíritos estava vindo para ele, e ele queria comprovar. E aí, a partir disso, ele fez reuniões com médiuns que eram amigos deles, pessoas sérias, para saber como é que aquilo tudo funcionava. E foi através das mensagens dos espíritos que ele fez, com a ajuda da espiritualidade, lógico, né? Por isso que é espiritismo, ele decodificou e tem essas obras todas, né? Aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, e que falam das causas das aflições, né? Esclarece essa parte. Mas tem também outros livros, o livro dos Espíritos, que são perguntas. Tem o livro dos médios, que fala sobre a mediunidade e as formas da mediunidade, né? E como atuar. Então, assim, tem a obra é grande sobre essa questão. E, mais uma vez, voltando à Casa Espírita, voltando a estudo sistematizado, lá neste lugar, vão se ter a oportunidade de, não só lá, mas como em casa também. Porém, nesses ambientes, tem professores, tem pessoas que já conhecem as obras e podem aí auxiliar nessa pesquisa, no estudo. E essas causas, voltando à causa das aflições, né, a questão de acharmos justo ou não, né, através dessas obras,
e através das respostas, né, a resposta sempre está nessa questão, na reencarnação, ou na nossa própria vontade de ter aquilo, de conquistar aquilo, e todas as causas que acarretam esse não conseguir ou conseguir. Muitas explicações estão no passado, e não quer dizer que você não tenha isso, que você não vá ter. Você já pode ter tido a questão de ter o bem, mas eu não tenho, não nasci numa família assim, assim. Então, assim, Deus, ele é toda a justiça, né? Ele não vai fazer diferença entre um filho e outro filho. Ele vai dar oportunidade para todos os filhos dele ter aquela questão. Muitas vezes já tivemos essa oportunidade e não sabemos aproveitar essa oportunidade. E agora essa oportunidade está com outra pessoa, a pessoa sendo ruim ou não, mas ela tem essa oportunidade agora de ter, né, de ter essa condição. E além dela ter essa oportunidade, o livro ele fala muito das pessoas que têm força de vontade para conquistar aquilo, para perseverar e para ter de alguma forma, né? E aí esses livros, esse estudo, ele vai esclarecer essas outras questões também, que nós ficamos muito, né, ou tristes, ou chateados, ou magoados, a questão das doenças, o porquê, né, porque crianças têm, porque, né, as mães perdem seus filhos cedo, porque acontece isso. Então, todas essas questões, elas vão ser sanadas, assim, na medida do possível, que cada caso é um caso, mas vai dar vai ampliar a forma de pensar sobre isso, sobre o porquê. Não é condenar as pessoas. Então, fulano passou por isso porque fez. Não é condenar. É esclarecer mais aquela questão. É dar mais um ponto, né, de partida para a forma de pensar, né? Que pode ter sido sim uma causa passada, mas pode ter sido também um pedido feito por aqueles espíritos antes de reencarnar, de passar por esta prova, para poder aprender alguma coisa. Então tem muita gente que fala a questão de condenar, ou que condena os outros. Então a pessoa está passando por isso porque fez muita coisa ruim. Tem gente que fala dessa forma. Ou mereceu, por isso está passando. Não, a gente não sabe. Então são vários fatores que podem ter levado àquela condição daquela pessoa. A gente só olha para essa questão do julgamento, fala sobre isso, mas a gente não pensa, não amplia a consciência para poder pensar que aquela causa, né, aquela causa atual de aflição foi uma prova solicitada para poder tirar uma experiência valiosa, que a gente não enxerga dessa forma porque estamos passando por um momento mais desafiador. Realmente estude, cada um busque seus estudos, busque se aprofundar no tema, procure mesmo estudar cada vez mais para que essas situações sejam mais esclarecidas para vocês. Se estamos passando por alguma questão agora, é lembrar sempre que existe o passado e o presente é as consequências desse passado, porém no presente também estão as sementes para que no futuro não se tenha essas consequências que hoje nós identificamos como ruins, né? Mas que faz parte do aprendizado de cada um, passar por algumas questões. E por isso o estudo, por isso esses lugares que dão esse atendimento fraterno, que dão esse auxílio, tanto espiritual como moral, dão esse auxílio moral, dão esse auxílio espiritual, para a gente poder passar melhor por essa condição que cada um traz no momento atual. Então, através do estudo, do conhecimento e de fazer melhores escolhas na condição atual, para que no futuro as sementes elas sejam mais doces, sejam mais bem selecionadas, porque muitas vezes nós não entendemos, não sabemos as causas, mas simplesmente aqui estamos passando pelas tribulações da vida, né? Passando pelas situações, passando pelas dificuldades, e ficamos sem norte, sem entender o porquê. Porém, o espiritismo ele traz este viés, né? essa chave, né? de se estudar as causas e de fazer novas e de aproveitar essa oportunidade para fazermos melhores escolhas e através das nossas atitudes, da nossa fala, do nosso convívio com o outro, da nossa reforma íntima, do nosso conhecimento, da nossa melhora aqui
e com certeza termos melhores condições no futuro, né? Então essa foi a orientação de hoje, a leitura, a orientação. A mensagem foi sobre reforma íntima, sobre conhecimento, sobre trabalhar para quem é trabalhador, tem essa sensibilidade, essa mediunidade, essa tarefa. Então é conhecer mais dessas questões e viver de uma forma mais saudável com isso que nós trazemos, com quem nós somos, com o que nós somos, e viver de uma forma mais saudável, mais natural possível com isso que somos, né? Mas saber atuar na vida, atuar no mundo com todo esse complexo de ser humano que estamos aqui e que viemos aqui. Pousamos aqui, estamos aqui, vamos fazer o que com isso tudo? Então essas são as orientações de hoje, né? O que vamos fazer com isso que trazemos, o que podemos fazer, como podemos tratar essas questões, conhecer essas questões e atuar na vida, atuar no mundo, no nosso dia a dia, tá bom? Essa foi a leitura de hoje e até mais!